Olá, neste vídeo daremos início ao estudo do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. O tema deste vídeo será simplicidade e pureza de coração. Allan Kardec, ele inicia esse texto colocando duas passagens dos evangelhos, uma delas de Mateus, capítulo 5, versículo 8, e outra de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Primeiro diz assim: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. O segundo, que está em Marcos, o texto é o seguinte: Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Na primeira passagem, que está em Mateus, Jesus apresenta a ideia de pureza do coração. E que as pessoas que têm o coração puro verão a Deus. Duas questões imediatamente ressaltam. O que vem a ser pureza de coração? E como obter-se essa pureza? A segunda questão é: como é possível ver a Deus? Deus é uma pessoa? Sabemos que não. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão número 1. O segundo texto, Jesus coloca as criancinhas como modelo, representação de pureza. Então, essa como que uma pessoa, sendo adulto, poderá se comportar como uma criancinha? Qual é o sentido disso? Então, estas questões, elas surgem naturalmente, né? Kardec apresenta logo no início da sua análise a seguinte frase, que parece que nos traz um entendimento desse assunto. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade.
Então Jesus utiliza este símbolo da criancinha como sendo uma representação da ideia de simplicidade e de humildade. A criança, na verdade, ela é apenas uma representação da ideia, nós sabemos disso. Porque, afinal, é um espírito que ali está. Não é um espírito recém-criado, certamente não. Aqui na Terra, não. Nós somos espíritos já bastante antigos, já vivemos muitas encarnações, já temos todo um conteúdo de lembranças no nosso subconsciente, inteligência desenvolvida, e que fazem de uma criança um potencial enorme de memória ancestral registrado em seu subconsciente e de inteligência latente. Então é apenas um símbolo. Acontece que uma criança, ela está num período ainda, conforme diz Jesus, criancinhas. Eu vou até estender uma idade de referência até no máximo 5 anos, talvez menos, a ideia aqui colocada. Porque o que acontece? Um espírito, que é um ser já bem desenvolvido, conforme eu destaquei, na sua evolução intelectual e algo na sua evolução moral, pelas inúmeras encarnações, este espírito, ao reencarnar, ele passa por uma redução perispiritual, para assim agregar-se ao óvulo que está fecundado, e nessa questão ele fica como que adormecido, esquecido, portanto, de todas as demais coisas, é como se estivesse ali em repouso, dormindo, do ponto de vista das suas lembranças, dos seus potenciais, dos seus anseios. Então, ao associar-se ao óvulo recém-fecundado, um espírito, ele passa ao processo de reencarnação, que demora 9 meses, em média, no ventre materno, e o processo reencarnatório, com o desenvolvimento celular, dando sequência à formação do corpo que deverá abrigar aquele espírito em todo o seu potencial, este processo reencarnatório, ele segue com o desenvolvimento celular até aproximadamente 7 anos de idade, quando então conclui-se todo o processo biológico, não é, da reencarnação. Quando então, a partir desta idade, é que o espírito começa a se manifestar naquele corpo recém-formado, com todo o seu potencial de lembranças, tendências anteriores, com a sua inteligência e tudo mais. De modo que, quando está no caso de uma criancinha, ela ainda tem todo as suas tendências amortecidas. Então, a criancinha realmente, ela é uma pessoa simples e é uma pessoa humilde. Como que nós podemos considerar o que vem a ser simplicidade e humildade? Humildade, nós sabemos que é a relação da criatura com Deus. É a submissão da criatura às leis de Deus, não é? A criança manifesta esta situação de entregue à vida
sem análises de qualquer complexidade. Ela vive aquilo que se apresenta. Não tem a sofisticação das pessoas que raciocinam a respeito das conveniências e dos inconvenientes de fazer isso, fazer aquilo. A criança está absolutamente à mercê, não é? Da vontade de Deus, vamos dizer assim. A questão da simplicidade, eu gostaria de trazer aqui uma ideia a respeito da mente humana. A mente humana, nós já comentamos em outros vídeos, é o setor da criatura, da pessoa humana, onde se formam os pensamentos. Então, os pensamentos, emoções, elas são criadas, elas são organizadas na mente. O espírito, que é o ser puro que todos nós somos, através da sua vontade, ela induz a mente a dar forma às suas vontades. Então, formam seus pensamentos, formam seus desejos no corpo mental da criatura. Acontece que a mente, para formar os pensamentos, ela se utiliza continuamente das lembranças passadas e dos desejos para o futuro. Além de viver o presente, a mente, percebendo a realidade presente, ela adiciona à experiência momentânea as lembranças do passado e aos desejos para o futuro. Então a mente, ela fica neste trabalho de utilizar o passado e projetar o futuro, deixando o presente como que perturbado com esta interferência das lembranças do passado e os projetos para o futuro. O que é, então? Isso o tempo todo nós temos na nossa cabeça, no nosso pensamento, o tempo todo o pensamento está trabalhando com lembranças do passado recente ou induções automatizadas de um passado remoto, que está no subconsciente, e os desejos para a realização futura. Isso faz com que a vivência nossa do presente fique perturbada. O nosso presente, ele fica afetado por lembranças e por desejos. Aí nós voltamos agora para a questão da criança, da criancinha. A criança não tem essa questão de ficar lembrando do passado e nem projetando o futuro. Ela vive o presente. Ela vive o momento. Basta ver uma criancinha, ela é absorvida o tempo todo por aquilo que ela está fazendo no momento. Então, eu colocaria esta afirmativa de Kardec, que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, uma criancinha, ela é simples. Ela não fica conjecturando com desejos provenientes do passado, que eu quero no futuro me vingar de alguma coisa, eu quero fazer isso, fazer aquele outro, por causa disso, por causa daquilo. Quem faz isso são os adultos, a criança não faz. Então, o símbolo de pureza, ela se aplica perfeitamente à ideia que se vislumbra numa criancinha. Agora, se Jesus fala aqui, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, como que nós, sendo adultos,
podemos ter esta pureza do coração? Ou seja, a simplicidade e a humildade. Sobre humildade comentamos no capítulo passado bastante, né? Sobre a simplicidade, vamos colocar assim, que é este ruído permanente do passado e do futuro interagindo com o nosso presente. Esta presença do passado e os projetos para o futuro são o que causam as impurezas da nossa alma. Quando nós ficamos trabalhando mentalmente a respeito de acontecimentos que se passam, eu fico analisando, não é real, mas eu mergulho numa espécie de fantasia mental. Isso causa, só para dar um exemplo das influências do passado e do futuro na nossa mente agora, atual, fica esse ruído. Nós vamos dizer que aí é que estão as impurezas. É que nasce o desejo de vingança, que nascem os desejos de toda ordem e que perturbam a nossa serenidade, o nosso caminho do meio, o nosso centro. Se nós conseguirmos silenciar a mente, deixar estas elaborações mentais que formam pensamentos fundamentados no passado e nos desejos de futuro, se a gente silencia isto, nós entramos num estado de paz. Como poderíamos fazer isto? Por exemplo, observar os pensamentos. É como se o pensamento ele fosse uma outra pessoa dentro de nós. E nós ficamos na posição de observador. Fica observando. O pensamento apresenta tais argumentos, né? Traz reflexões e traz projetos, fica aquela confusão. Se nós nos conseguirmos nos manter como observador do pensamento, quem que observa é o eu superior, é o self, é o espírito. Somos nós verdadeiramente quem somos. Então nós conseguimos nos afastar, estabelecer uma distância deste elaborar da mente através dos pensamentos. Na mente é que se forma este eu egoísta. Se nós conseguirmos nos descolar disto, através de uma observação, eu observo os pensamentos, as emoções geradas pelos pensamentos criados através das conjecturas, dos pensamentos, das lembranças. Se eu me isolar disso, não vou interromper o pensamento, eu vou observar o pensamento. Quando eu conseguir fazer este descolamento, eu passo como espírito a ter o domínio sobre a mente. Atualmente, o que acontece o contrário. É a mente que tem o domínio sobre nós, que decide sobre nós, que nos conduz. Isso nos torna, vamos dizer assim, impuros. Quando nós conseguirmos nos descolar das elaborações mentais, através de uma observação, de uma equidistância, não nos envolver com as elaborações da mente, a mente não vai parar, o pensamento não vai parar. Mas nós podemos aprender a nos descolar dele. Quando isto acontecer, nós conseguimos sentir a presença de Deus. Por que razão? Como nós já comentamos antes. Porque nós, como espírito,
seres puros que nós somos, estamos em permanente comunhão com Deus. Só não percebemos por causa da mente. A mente não é um mal, não é isso que eu quero dizer. É que a mente, nas suas elaborações, que nós são egoístas, né? Elas obstruem os impulsos puros do espírito. Então, esta é uma maneira de exercitar, observar o pensamento, observar as emoções que nascem das elaborações mentais. Esta é uma maneira possível para que nós, ainda que carreguemos culpas do passado, raivas de ocorrências que a gente não perdoa, e todas essas coisas são elaborações da mente. Se a gente se descolar disso, quem vai se manifestar? Nós, como um ser puro, que é o Espírito. E nós entramos, então, em desobstrução desta comunhão natural que o Espírito tem com Deus. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Uma outra maneira de a gente exercitar esse descolamento da mente e suas elaborações, a gente passar a ter o domínio sobre a mente, e não o contrário, como hoje acontece. Uma outra maneira é fazer aquilo que estamos fazendo, prestar atenção. Prestar atenção numa respiração, inspirar, expirar, prestar atenção. Quando estamos caminhando, prestar atenção no caminhar. Já perceberam como é agradável caminhar? Não, a gente não presta atenção, está com o pensamento pulando para lá e para cá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas aquilo eu esqueci de fazer, mas aquele outro. E a gente não presta atenção no agora. Eu estou descendo uma escada, então eu presto atenção no que eu estou fazendo. Desço um degrau, eu fico atento, esse estado de atenção constante ao agora. Com isso que acontece, o futuro e o passado não vão intervir na mente, e a mente perde o seu reinado sobre o nosso ser. E nós passamos a decidir com o coração puro, sem as impurezas que nascem do ego, do id, todas essas coisas que isso acontece na mente. A gente volta para as criancinhas. A simplicidade da criança, ela não elabora, ela faz aquilo que ela está fazendo naquele momento. O mundo dela, aquilo é tudo para a criancinha, que está ali. Atenção total, até que outra coisa chame a sua atenção. Mas enquanto ela está ali, ela está inteira ali, integralmente. E é humilde, não fica com julgamentos, não é? Essas coisas todas. Coloca Deus acima de tudo, a natureza, acreditando, sendo simples. Então, essas ideias que a gente está apresentando a respeito de pureza do coração, não é? Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. É isso. Essas ideias deverão nortear nossas análises ao longo deste capítulo. Fica, então, essas breves reflexões para a gente pensar, não, mas eu vou adquirir a pureza de coração daqui a muitas encarnações. Então, podemos começar já a disciplinar e passar a ter domínio sobre a mente, e não como hoje é, ao contrário. Então fica essas reflexões. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade às ideias
de bem-aventurados os que têm puro coração. Falaremos da bem-aventurança que isto significa também. Até lá então, e fiquemos com Deus.